O que está acontecendo? Hoje eu estava falando com uma pessoa lá do Corinthians de manhã para entrar na rádio, e essa pessoa me passou o seguinte: a diretoria do Corinthians está em contato telefônico direto com o Mauro Bocelli, então está negociando. Se alguém falar para você que não está negociando, é mentira, está negociando. Inclusive surgiu um vídeo hoje à noite do próprio Bocelli falando: não leiam as redes sociais, elas só mentem, enfim. Eu estou garantindo para você que a diretoria do Corinthians está negociando com o Bocelli. Já acertou? Não, não acertou. É impossível acertar. Eu já expliquei algumas vezes aqui que você pode ter a melhor fonte que for no Corinthians, tá? O Silvinho falou do Benjamin, apesar dele não falar o nome, que é gente boa, meu amigo. O Benjamin é muito ligado ao presidente André Sanches. Então, quem passa as informações geralmente é o próprio presidente André Sanches. Então, ele vai acertar sempre? Não. Sabe por quê? Porque às vezes o próprio Andrés não tem total... não é só ele que decide, ele não tem a decisão total da coisa. Por exemplo, o Wagner Love. Eu falei várias vezes já, o Corinthians quer contratar o Wagner Love se ele rescindir o contrato com o Besiktas. Então não depende do Andrés. Você pode ser o melhor amigo do André Sanches, que você não vai ter essa informação, porque não depende dele, depende do Besiktas. Se o presidente, diretor lá do Besiktas, resolver rescindir o contrato do Wagner Love, aí sim o Corinthians vai poder ir atrás. Voltando ao caso do Bocelli, não depende do Corinthians. O Corinthians está negociando, mas ele precisa rescindir o contrato no León. Isso é com ele e com o clube do México. Então o Corinthians não tem nada a ver. Você pode ter a melhor fonte do mundo dentro do Corinthians. Você não vai ter ninguém que vai falar para você: pronto, acertamos. Porque o cara não rescindiu o contrato lá ainda. Então, muita calma. A gente dá a informação conforme ela vai acontecendo. No momento, o cidadão está lá tentando rescindir o contrato, ou de forma amigável, ou com uma quantia financeira, que seria amigável também, mas com um custo. Ou ele rescinde, pronto, saí, abraço, somos todos amigos e vou jogar onde eu quiser, ou não, a gente só libera você se a gente receber alguma coisa, que seria a extensão por mais 6 meses e o empréstimo por 1 ano, porque daí você garante um contrato de empréstimo e você consegue receber uma grana. A diretoria do Corinthians está esperando isso. Daí eu falando com pessoas da comissão técnica, da direção, do departamento médico do Corinthians, porque tem muita gente: ah não, ele já está com o exame marcado. Como é que você marca o exame? Você precisa falar com o médico do Corinthians. Se o médico do Corinthians me fala que não tem exame marcado, não tem. Não adianta você duvidar da informação, meu amigo. Não tem exame marcado. Se tiver amanhã, depois, sexta, sábado, domingo, a gente que apura as informações vai trazer para você. Por enquanto, não tem exame marcado, não tem contrato assinado, mas o Corinthians está negociando com o Mauro Bocelli. Não existe nada além disso. O resto é gente querendo inventar notícia para você. O Sérgio Cirilo. Boa noite, amigos do Podcast Mão. Com a negativa da negociação do Luan, vocês acham que seria possível tentar o Bruno Henrique do Santos? Jogador querendo sair e eles precisando de reforços. Temos o Roger, o Marlone e o Pedro Henrique. Eles poderiam ser titulares por lá. Ó, Sérgio, o Corinthians não desistiu do Luan. Aliás, o Luan, o jogador, já está certo com o Corinthians. O Corinthians está tentando convencer o Atlético Mineiro. Porque, por exemplo, a situação do Luan, vou tentar ser o mais rápido possível aqui. O Corinthians e o Atlético Mineiro tinham se acertado. Foi a informação que eu recebi. O Cleison iria para lá e o Luan vinha para cá. Estava tudo certo entre os clubes. Daí foram negociar com os jogadores, que é o que o Silvinho falou. Se o jogador não quiser, não dá. O Cleison fez um pedido, o Atlético Mineiro não aceitou. Brecou. Como é que o Corinthians vai pegar o Luan e o Atlético Mineiro vai ficar sem nada? Daí o Corinthians ofereceu um empréstimo. O Corinthians não quer comprar o Luan. E o Atlético Mineiro falou: emprestado eu não quero, eu quero receber. Porque o Atlético Mineiro só tem 27% dos direitos econômicos. Então, se receber 100 mil reais, vai ficar com 27 mil reais. 27% é pouca coisa. Então, o Atlético quer 1 milhão para tentar pegar 270 mil, né? Você chuta lá em cima para pegar um pouquinho. E tá nesse ponto, por enquanto. O Corinthians quer emprestar e o Atlético quer vender, mas o Corinthians não desistiu do Luan ainda. Vi na Fox hoje que o Marcelo Moreno baixou a pedida do salário para 350 mil. Mércio de Teresina. Cara, eu não vi, mas eu duvido muito que o Marcelo Moreno ganhe 350 mil reais por mês, porque lá na China isso deve ser o dinheiro do cara que corta a grama lá, porque no mercado chinês o jogador mais fraquinho lá ganha 500 mil reais, porque é em dólar, não é em real. Nossa grana está muito defasada em relação ao dólar.
100 mil dólares, que corresponde a 100 mil reais para você comprar alguma coisa, no nosso câmbio são 400 mil reais, né? Então, o cara que ganha 100 mil dólares lá fora, que não é uma grana alta para jogador de futebol, ganha 400 mil reais aqui. Eu duvido que o Marcelo Moreno ganhe 100 mil dólares. Ele deve ganhar 500 mil, 600 mil dólares, que dá 1,5 milhão de reais por mês. Por que não tenta o Alex Teixeira de novo? E a Yaya Touré está livre, seria uma boa? E aí, Alex, você que está quieto aí, a Yaya Touré... Não, tô acompanhando aqui, tô acompanhando você, o próprio Silvinho, grande explicação. Não, o torcedor corintiano tá muito ávido por contratações, e aí cai em algumas viagens aí. Por exemplo, o Jonas. O Jonas vem pro Corinthians, o cara acabou de renovar com o Benfica, é ídolo do Benfica, como você acabou de dizer, ganha em euros. Me diz aí, qualquer um que participa aí da live, ou até mesmo do nosso WhatsApp, pergunta se alguém aí aceitaria ganhar menos para trocar de empresa. Não existe isso. É igual o Tardelli hoje. O Tardelli, né, falou, gravou um vídeo. O Tardelli ganha quase 2 milhões lá fora. Sabe quando que o Tardelli vai abaixar a grana dele para vir jogar no Brasil? O torcedor tem que ter essa noção também. Agora, o Bozelli já é uma situação mais real, né? O próprio Wagner Love, que inclusive a Turquia está passando um problema sério econômico lá, o Besiktas não está pagando, foi assim que o Pepe saiu, outros jogadores também, e o Wagner Love entrou na esteira. O técnico do Besiktas, o Şenol Güneş, que foi técnico da seleção da Turquia em 2002, deu uma entrevista falando que o próximo a sair é o Wagner Love. É questão de horas aí. Como o Silvio disse, talvez essa semana não aconteça nada, porque são festas de final de ano. Agora, no início do ano, de 2019, devemos ter novidades sim. Que o Wagner Love não vai ficar no Besiktas, isso é claro. Assim como o Bozelli, eu li uma reportagem do El Universo, lá da Cidade do México, e que o Bozelli disse assim: ou eu jogo aqui no México, ou eu jogo no América, ou não fico no México. Não fico no México. Como o Belo já acabou de trazer aí, o Bozelli negocia com o Corinthians, porque ele já deixou muito claro: eu não fico no México, porque teve uma confusão com a direção do Leão. Essa confusão começou no dia 26 de novembro, né? Dia 26 de novembro, logo após o jogo contra o Pachuca, a diretoria do Leão não quis renovar e ainda quis reduzir o salário dele, entendeu? E ali eles tiveram o desquite, né? A separação. Então, o torcedor tem que ter um pouquinho de calma. O Corinthians não desistiu do Wagner Love, o Alex acabou de falar. Isso aí é um governo de direita do Erdogan lá na Turquia, que está quebrando o país, os clubes de futebol também não estão diferentes, e por isso vários jogadores estão saindo, para o clube não quebrar, está tendo que dispensar os seus maiores jogadores. E o Wagner Love deve rescindir o contrato. Se rescindir, o Corinthians parte para o acerto com o Wagner Love. É o que a gente falou, não depende do Corinthians, depende primeiro dele rescindir. Mesmo com a chegada do Bocelli, o Corinthians ainda vai tentar o Love? Vai. O Corinthians, mesmo com a chegada do Bocelli, possível chegada do Bocelli, vai tentar o Wagner Love. Gustavo Souza, cadê o Sornosa? Pessoal, o Sornosa, eu esqueci de falar. Tá tudo certo com o Corinthians, a questão é que o Fluminense está vivendo uma zona política, vai ter nova eleição em janeiro. Eu estava conversando até com o Wellington Campos, que é meu amigo, jornalista lá do Rio de Janeiro, que sabe tudo do Fluminense, e ele falou que não haverá problema para eles liberarem a documentação do Sornosa. É só um problema realmente de confusão lá no escritório do Fluminense, por causa de toda a zona que está acontecendo com a diretoria do clube. Eles não mandaram ainda os papéis, pararam no Natal, o Corinthians estava esperando hoje, e eles acabaram não mandando o papel para que o Corinthians possa anunciar formalmente o Sornosa. Mas tá tudo certo. O Wendel não vem mais? O Wendel? O Wendel lateral, Não, o Corinthians está tentando ainda. Não desistiu do Wendel. O Rick Timão está falando do Yaya Touré, zica dos pés. Infelizmente, Ganso ano que vem no Timão. Eu não tenho essa informação do Ganso, não. Vocês têm? Eu também não tenho do Ganso, não, em nenhum momento. Eu acho praticamente impossível o Ganso jogar no Corinthians. Sabe por quê? Porque uma vez o Ganso foi oferecido para o Corinthians
ok? Tá ok? E ele fez fez exames e constataram no Ganso o seguinte: o Ganso ele tem um problema crônico que é de recuperação termos fisiológicos, eu não sei dizer exatamente, mas é o seguinte: o cara joga e dali a um tempo ele tem que parar, entendeu? A musculatura, a fibra, não sei o que, não aguenta, e aí se não parar ele arrebenta. Então ele tem que jogar em mercados onde ele não é muito exigido e passa mais tempo no banco, que não tem que treinar, entendeu? Se vier para o Corinthians, com a forma, o clube que mais treina no Brasil é o Corinthians.